Quando você tem um público, você define melhor aí as suas vendas e também a sua forma de comunicação. Nessa aula de agora, nós vamos falar sobre o tema que você precisa de ter dentro das redes sociais. Perceba que aqui o foco é completamente no Instagram e no Facebook, né? Principalmente aí. Mas o tema, ele tem que ser muito mais explorado lá no Instagram do que no Facebook e no Google, que é o que nós trabalhamos na rede social. Eu vou te explicar o motivo antes da gente começar aí, tá? No Google, como eu disse, é uma rede de pesquisa, ou seja, o seu cliente chega lá e faz uma pesquisa, limpeza de pele, botox, designer, micropigmentação, enfim, ele vai fazer uma pesquisa no Google. E necessariamente, quando essa pesquisa retornar, você deve aparecer para ele. Simples assim. Então, no Google, não importa essa questão muito de nicho, tá? Essa questão de tema. Não importa. No Google, você pode ali divulgar boa parte do seu trabalho, mostrando aí realmente o que você tem dentro da sua clínica de estética. Lembrando que também no Google você pode colocar, né? Se você tiver uma especialização, se você já se concentra em um nicho, então você pode colocar especialista em rejuvenescimento facial, especialista em depilação a laser, especialista em emagrecimento. Aí vai depender muito da sua especialidade, né? Especialista em design. Mas nada impede que você mostre os seus outros serviços ali. Porque o objetivo do Google, então, é eu ser encontrada quando o meu cliente procurar. No Facebook, como a gente trabalha na questão de anúncio, o anúncio do Facebook, ele tem o grande objetivo de tirar a pessoa da rede social. Então você vai ver na aula de anúncio, por exemplo, que todo momento a gente busca tirar a pessoa da rede social e levar ela para as nossas redes mais próximas, como por exemplo o WhatsApp ou o Direct, tá? Então, lá nos anúncios, a gente pode também explorar outros trabalhos que nós temos. Então, não tem problema você fazer anúncio de coisas que não são ligadas, que não é ligado ao seu tema no Instagram, ok? Agora, nós temos o Instagram. O Instagram, ele é dividido em grandes temas. Na verdade, todo Instagram que você provavelmente segue, ele não fala de uma misturada de coisas. Ele fala de um assunto tema. E eu sei que é grande, eu sei que você deve estar pensando assim, Marina, lá vem esse negócio de tema, de nicho. E o tema é realmente a mesma coisa que o nicho. E o que é o nicho, né? O nicho são as dores reunidas de um público, tá? Então, por exemplo, eu tenho um nicho de mães, né? De mães no pós-parto, ou seja, eu tenho pessoas ali dentro daquele grande nicho, tá certo? Aonde elas sentem necessidade do mesmo assunto. É basicamente isso. Eu estou tentando explicar da forma mais prática possível para que essa linguagem consiga se tornar simples ao ponto de você falar assim, ah, entendi. Por quê? Quando a gente não entende alguma coisa, às vezes a gente vê falando na internet, né, de nicho, disso, daquilo outro, a gente não entende, a gente cria um bloqueio de conhecimento mesmo. E aí a gente não consegue, é que nem matemática na escola, ah, eu não consigo aprender matemática, e aí eu crio um bloqueio. Mas eu não quero que você crie em nenhum momento esse bloqueio, e por isso que eu tô tentando te mostrar aqui, porque exatamente é uma coisa tão simples, que quando você consegue enxergar o quão simples é, você fala assim, mas por que eu fazia desse outro jeito então? E aí eu vou te dar um desafio. Dá uma olhada nos Instagrams que você segue, sem ser Instagram de pessoas físicas, tá? Instagrams que você segue como um todo, às vezes de alguma marca ou até mesmo de algum famoso. Você vai perceber que as marcas, elas têm um tema, e eu vou te mostrar aqui. E os famosos, né, que são os blogueiros, eles começaram a sua vida vendendo alguma coisa, mostrando um tema específico. A gente fala aqui, ou uns vendem o lifestyle, né? O que é? A própria vida. Eu vendo a minha própria vida. Outros vendem o seu lifestyle saudável. Outros começam na área de maquiagem. Então, você percebe que essas pessoas elas começam falando com um
com um público nichado, com um público certo, com um público de tema, mas depois elas acabam abrindo, porque elas se tornam tão admiradas pelo público que o público perde aquele olhar só para o nicho, só para um problema específico e começam a admirar a pessoa, tá? E é assim que nascem os artistas digitais, enfim. Então, eu quero que você faça esse desafio. Entre aí no seu Instagram agora, logo depois dessa aula, né? Entre aí no seu Instagram e percebe o quanto os Instagrams eles possuem tema. E aí eu quero te mostrar aqui na nossa tela. Deixa eu abrir aqui. Eu quero te mostrar aqui na nossa tela o seguinte, olha só. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu quero te mostrar aqui o seguinte. Olha a Coca-Cola, ok? Vamos olhar para a Coca-Cola agora. Qual é o grande tema? A Coca-Cola vende um refrigerante, né? É um refrigerante. E aí, ela deveria o quê? Só colocar a promoção da Coca-Cola? Só colocar que a Coca-Cola baixou de preço, aumentou de preço? Como que um refrigerante vende um refrigerante? Já parou para pensar? O quanto é difícil vender um refrigerante? Parece simples, né? Porque é a Coca-Cola. Mas já parou para pensar o quanto a Coca-Cola trabalhou o brand de marca dela para que ela consiga ter assunto na rede social? E olha que a Coca-Cola, ela posta com frequência, né? Praticamente diariamente, tá? Que ela faz as postagens. Então, 21 de outubro, 20 de outubro, 19, enfim, que eu tô gravando essa aula, tá? Então, ela grava as postagens quase que diário. Mas eles vendem um refrigerante. Imagina que estranho seria, né? Ah, você vai vender só um produto. E aí? Como você explica? E olha qual que é o grande tema da Coca-Cola. Se você passear pelo Instagram da Coca-Cola, você vai perceber que o grande tema dela é falar sobre a diversidade, em primeiro lugar, porque é o público que ela deseja conversar. Então, ela fala aqui sobre o público LGBTQIA+, ela conversa, né, bastante com esse público. E ela também conversa bastante sobre a questão da união, que as pessoas se juntam à mesa para almoçar e comer e tomar Coca-Cola. Ou seja, a Coca-Cola ela vende um refrigerante, mas em nenhum momento ela está vendendo um refrigerante aqui. Ela está vendendo o tema que o refrigerante proporciona. Ela está vendendo as reações que o refrigerante proporciona, né? Ela só não está vendendo a celulite do refrigerante que ele dá, mas esse lado aí ela deixa quieto, né? Nem o mal que ele faz, né? Mas isso aí ela fica bem da caladinha. Mas ela tá vendendo para você ali esse grande tema. E ela quer conversar com quem? Quem ela quer atrair? Ela quer atrair o público mais jovem, por isso essa linguagem bem assim, da diversidade. Então, ela deseja atrair um público mais jovem, porque ela sabe que quem consome o produto dela é um público mais jovem, tá? E aí, ela também quer atrair as questões familiares, independente das suas formações, as questões familiares, e mostrando o seguinte, olha, unidos nós tomamos uma Coca-Cola. Em nenhum momento elas venderam um refrigerante, tá? E aí, nós vamos olhar então agora para outro tipo de rede e para a gente olhar o tema. Percebe que eu estou saindo da área da estética. E por quê? Para que você consiga abrir realmente a sua mente e entender o que as empresas fazem, porque é isso que a sua estética precisa de fazer, né? A sua estética precisa se especializar e aprender com grandes cases de marketing que nós temos, tá? E aí nós temos o McDonald's aqui, também é um outro grande, um grande case. O McDonald's vende o quê? Ele vende sanduíche. Então aqui, se eu fosse olhar como eu olho para estética, por exemplo, eu vendo, o que eu tento vender lá no meu Instagram? Limpeza de pele, criolipólise, botox. Imagina se o Instagram do McDonald's fosse isso. O Instagram tentaria me vender aqui toda hora um post de quarteirão, um post de Big Mac. Ele todo o tempo, ele tentaria me vender um sanduíche. Mas o que ele me vende de fato? Aqui é uma campanha que eles estão fazendo, né? Mas o que ele me vende de fato? Ó, primeiro ele me vende uma experiência, então ele trabalha muito com o lúdico das crianças, porque o público do McDonald's, o McDonald's tem quase que uma ideologia, né? Da criança ser apaixonada pelo McDonald's desde quando ela nasce. E aí depois quando ela cresce, o sanduíche nem é tão bom, mas é como se fosse algo muito automático, tá? Então, primeiro ele quer trabalhar essa questão
de experiências. E percebe que todo o tempo ele traz curiosidades aqui, ele fala sobre curiosidades aqui, por exemplo, nesse vídeo, ó, ele traz uma curiosidade sobre o sanduíche, mas ele faz um tema em cima daquilo ali, tá? Porque como ele trabalha com um público mais jovem, o público jovem é muito curioso. Percebe? Olha, eles trabalham com criança que vivem perguntando os porquês das coisas e eles acabam trabalhando muito com a linha da curiosidade. Mas aí eu quero que você perceba uma coisa. Tudo leva ao tema sanduíche. Tudo leva àquele grande tema. Mas em nenhum momento ele fica tentando me vender Big Mac e quarteirão aqui, tá? Então ele fala sobre curiosidade, ele fala de criança aqui, ele fala de amizade, ele fala de diversidade. Então, qual é o grande tema do McDonald's? É o mesmo que o da Coca-Cola, tá? Ele conversa muito sobre diversidade e curiosidade. Olha aqui que legal, ele faz aqui o cachorrinho, o gatinho, por quê? Como ele trabalha com um público jovem, que sabe, que gosta muito de animais, então tudo isso é a forma de comunicar. Quando eu olho para esse post aqui sozinho, né, que é o que as pessoas estão vendo na rede social, se eu gosto de cachorro, por exemplo, eu vou me aproximar a esse post, porque eu gosto de cachorro. E aí ele sabe que quem gosta de animaizinhos, geralmente vão pegar uma galera mais nova. Então, às vezes, os avós, os nossos avós, mães, não vão nem tanto conectar com essa imagem. Mas aqui, a galera mais jovem, olha, cores, né? Ele é um cachorro skatista. Então, tudo isso é para comunicar com o público mais novo, tá? Então, eu quero que você comece a perceber isso para então fazer, né, formar esse tema que eu vou te explicar aqui na estética. E aí, saindo um pouco dessa área de comidas, que não são fitness, e entrando aqui numa área que é de beleza. E aí a gente entra na área da Avon. A Avon também grande marca, né, do mercado e de uma influência gigantesca nas redes sociais também. E aí percebe que o que a Avon vende, né? Mais uma vez, ela vende diversidade, né? Novamente, ela conversa e conecta muito com esse público, mas ela conecta, olha só, ela fala isso até na bio dela, tá? Ela fala que a beleza é para todos. Então, quando eu olho para o Instagram da Avon, eu percebo que ela não está conversando com um público só. O que a Avon vende? A Avon vende maquiagem, a Avon vende Renew, a Avon vende produtos de beleza. Ela fica colocando cada dia um produto aqui? Não. Ela fala sobre diversidade, ela sim fala, olha, ó, ela coloca a menina usando aqui o negócio dela, né? O batom, ela fala sobre o produto, tem um momento que ela vai falar sobre o produto de fato, mas ela procura, volta e meia, trazer sobre essa questão da diversidade, principalmente aqui nos Reels, né? Então ela conversa muito com esse público. Imagina se fosse estética, eu estaria tentando vender aqui cada dia um negócio. Mas aqui ela não tenta vender nada. Ela simplesmente mostra a presença digital dela através ela sempre utiliza o produto como fim, né? O grande tema, mas ela usa esse grande tema que a beleza é para todos, né? Então você pode perceber que os modelos que estão aqui, nós temos modelos de todas as etnias, de todos os gêneros, enfim, nós temos uma grande diversidade de pessoas, que é composto o mundo, né? Aqui no Instagram da Avon. E aí, vamos olhar então agora para uma loja que eu admiro gigantescamente, não pela loja em si, mas pelo marketing que eles fazem, tá? Que é a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, ela criou uma avatar, que é a Magalu, né? E a Magalu, olha só, aqui é o site da Magazine Luiza. O que a Magazine Luiza vende? A Magazine Luiza vende eletrodoméstico, vende tudo, né? Panela, vende de tudo um pouco lá dentro. Mas aqui em nenhum momento você fica falando assim, mas aí o que eu vou vender? Eu vou vender panela? Eu vou vender isso? O que ela fez? Ela encontrou esse grande tema e ela pegou a Magalu para ser a influencer. Tanto é que na bio dela, ó, ela coloca influencer 3D, especialista do digital, ela se coloca como uma blogueira da Magazine Luiza, né? E criadora de conteúdo. Assim que ela se apresenta, tá? E se você perceber,
no tema do Magazine Luiza, é o lifestyle, é a vida da Magalu que eles vendem. Eles pegam a Magalu, que é o boneco, e transformam ela na grande blogueira, a grande influencer digital da própria marca. Então aqui, por exemplo, ó, vamos colocar, ela tá aqui toda estilosa, confortável com o meu Adidas. Ela é a influência do Magalu. Ou seja, ela vende para o Magalu. É como se fosse assim, tá? Então eles criaram esse lifestyle em forma dela, ao entorno dela. E aí, você pode olhar influências, por exemplo, como, deixa eu colocar aqui, vou pegar aqui uma influência que é bem grande, né? Vamos pegar aqui o Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia, por exemplo, ele vende lifestyle. O que é vender a lifestyle? É vender a própria vida, né? Eu vendo a minha própria vida. Eu sou admirado pelo público. Mas como que o Carlinhos Maia começou? Se você pegar lá atrás, o Carlinhos Maia começou numa veia completamente cômica, tá? Então, esse era o grande tema dele. E aí, se você olhar para a Gabriela Pugliese, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Se você olhar para a Gabriela Pugliese, você vai ver que ela também vende o lifestyle, mas diferente do Carlinhos Maia, ela vende uma vida saudável. Então, o que ela vai atrair para ela? Ela vai atrair para ela marcas, né? Que são... O McDonald's não vai procurar a Gabriela Pugliese para fazer uma publi, mas talvez uma coisa de comida fitness vai procurar ela. Por quê? Porque esse é o público que ela atrai. Então, esses temas são todo tempo abordados dentro do Instagram, mas a gente não enxerga. Então, espero que você tenha conseguido enxergar isso aqui. Eu já até quero que você coloque aqui nos comentários para mim. Marina, deu uma aberta, abriu aqui a minha mente, hein? Eu acho que eu entendi agora essa questão de tema. Agora eu andei pesquisando aqui os meus Instagrams, outros Instagrams, percebi que realmente as coisas todas têm temas. E na estética não é diferente. No Instagram, como eu disse, a gente precisa de ter essa subdivisão. E aí eu fiz uma divisão aqui, ó, que não tem nada a ver com ordem de importância, tá? Era só para deixar exemplo aqui para você, exemplificar, tá? Então, primeiro a gente tem a grande bola, né, o grande tema, que é o tema da saúde. E dentro do tema da saúde, nós vamos ter educação física, nós vamos ter academia, nós vamos ter crossfit, nós vamos ter medicina, odontologia. A saúde é extremamente abrangente. Só que dentro da saúde a gente tem a estética. E a estética também é muito abrangente. Eu posso falar o seguinte, você trabalha com o quê? Com estética. Tá. Mas o que na estética? Porque você pode trabalhar com micropigmentação, você trabalha com tratamentos, por exemplo, de manchas na pele, você trabalha com emagrecimento, você tem um spa, você faz designer. Quem é você dentro da estética? É mais ou menos um médico. O que você faz? Sou médico. Instantaneamente você vai perguntar para o médico qual a especialidade. Porque a gente sabe que os médicos têm especialidades, e é assim a estética, tá? Mas lembrando que aqui eu tô totalmente focada pro Instagram, tá bom? E aí, o que a gente tem que olhar aqui? A gente tem três grandes nichos, três grandes temas dentro da estética. O primeiro deles é a corporal. Lembrando que aqui não está por ordem de importância, tá? Aqui só porque eu precisava de dividir para você entender. A gente tem o primeiro grande tema corporal, o segundo grande tema facial e o terceiro grande tema que eu coloquei aqui, estética integrativa. Esses são os três grandes temas da estética. Todos os serviços que nós fazemos na estética, eles vão entrar em um desses pontos aqui, tá? E aí eu trouxe alguns exemplos. Dentro do facial, por exemplo, nós temos rejuvenescimento facial, acne, manchas. Nós temos a parte de design, micropigmentação. O facial é o meu grande tema, mas dentro desse grande tema que é facial, eu tenho pequenos temas, os teminhas. E os teminhas, que são os subnichos. Marina, agora você pirou minha cabeça aqui. Agora eu vou dar um pause ali, vou tomar um café, será? Calma. O grande tema é o facial. Então, dentro do facial, o que eu posso falar? Eu posso falar sobre acne, eu posso falar sobre manchas, eu posso falar sobre rejuvenescimento, eu posso falar sobre
design de sobrancelha, micropigmentação, eu posso falar sobre produto, eu posso falar sobre skincare, eu posso falar sobre um vasto conhecimento dentro do tema de facial, tá? Só que, pense bem, você não é designer, você nem tem designer na sua clínica, tá? Aí você vai falar de designer, lembra do McDonald's? O McDonald's, ele fala lá do negócio do sanduíche, mas ele tem um sanduíche para vender. A Magazine Luiza fala da roupa da Adidas, mas ela tem a roupa da Adidas para vender. Então, eles exploram esse tema, mas eles levam sempre esse tema para eles. Então, então, não é serviço que você vai vender no Instagram. Você vai vender um tema. E qual que é o tema? Eu trabalho com limpeza de pele. Marina, entra onde aqui? Rejuvenescimento facial, porque a pessoa que ela tem uma asepsia da pele, ela vai ter uma pele mais rejuvenescida, concorda? Então, não, Marina, eu trabalho com acne. Então, você vai trabalhar com as intercorrências da pele, você pode falar sobre hormônios, você pode falar sobre adolescência, você pode falar sobre menopausa, você pode falar sobre uma infinidade, menopausa, porque muitas mulheres na menopausa acabam tendo acne, né? Você pode falar sobre uma infinidade de assuntos, mas que sempre leve para o seu tratamento. Então, eu quero que você olhe para o seu tratamento, não tentando vender ele, mas olha para o seu tratamento e pensa assim, quem eu ajudo aqui? Então, eu vou conversar com essa pessoa, tá? E aí, a mesma coisa no corporal. Corporal, eu tenho redução de medidas, tá faltando tio aqui. Eu tenho redução de medidas, eu tenho celulite, eu tenho flacidez, eu tenho definição, eu tenho depilação. Isso eu tenho tudo dentro de corporal. Mas qual é o tema que eu quero abordar? Marina, eu quero abordar redução de medidas. Então, vamos para o lado do emagrecimento. Vamos falar sobre tudo que vai ajudar aquela pessoa a reduzir medidas. Não, então o meu carro-chefe, né? E celulite entra muito dentro de redução. Porque basicamente a pessoa que está reduzindo medida, ela também está muito preocupada e ela quer tratar da celulite, ela quer se ver melhor, assim, ali como ela está, tá? E aí, flacidez, a gente pode ir para o lado das pessoas que operaram bariátrica, a gente pode ir para o lado das mães. Então, nós podemos abranger um público gigantesco dentro de flacidez, tá? Depois eu vou para definição. O que é definição muscular? É o pessoal aí que trabalha, por exemplo, com corrente russa, com o empina bumbum, é tudo de definição. Então, eu posso falar para o pessoal da academia. Porque não adianta eu falar de definição se a pessoa está acima do peso, né? Então, eu vou definir, mas primeiro eu preciso que ela perca a medida. Então, eu vou conversar. Olha como é que o público, os temas são completamente diferentes. A depilação também eu coloquei no corporal, por mais que tenha depilação na área da face, né? Com buço e tudo, mas a maior parte dela é no corporal. Também aqui, tanto depilação a laser quanto a epilação, também pode ser extremamente explorado aqui. E como que pode ser explorado aqui, Marina? Bom, eu posso falar sobre as doenças de pele provocadas por depilações feitas em casa. Eu posso falar sobre linhas de skincare para tratar dentro de casa. Eu posso falar sobre as diferenças, né, de depilação. Eu posso mostrar um processo depilatório. Eu posso mostrar uma outra infinidade de assuntos. Percebe que são temas diferentes? Eu preciso de ter esse tema dentro do meu Instagram, porque assim como os Instagrams que eu mostrei para você não sai falando de tudo ao mesmo tempo, você também não deve sair falando de tudo ao mesmo tempo, porque fica confuso para o seu cliente, tá? E aí nós temos a estética integrativa, que são massagens relaxantes, eu coloquei aqui massagens relaxantes dentro de integrativa, tá? As terapias combinadas e o spa. A estética integrativa, você vai ter que ter uma pegada desse tema assim, eu trato você de dentro para fora. Então ali você vai aumentar muito a consciência de saúde. Olha como é que é completamente diferente lá do pessoal do emagrecimento. Marina, mas eu posso tratar estética integrativa associado a emagrecimento? Claro, claro que pode. Mas o que eu estou mostrando é que você precisa de um tema dentro do seu Instagram para que você comunique mais fácil para o seu cliente.
Porque quando você tem esse grande tema para conversar com ele, você atrai essas pessoas, o olhar delas para o seu Instagram, porque eu atraio só um tipo de público. Eu não saio atraindo picotado. Eu não quero atrair picotado. Eu quero atrair um tipo de público para vir para o meu grande tema, que é o meu grande serviço, que é a minha especialidade. E aí, esse público vai começar a me procurar também por outras coisas. E é exatamente isso que a gente quer. E aí, Marina, aonde eu vou divulgar os meus outros serviços? Vai ser lá nos stories, lá no seu Facebook, no anúncio, lá no seu Google. Ali você comunica as outras coisas que você tem que estar fora do seu tema. Mas o seu tema te traz autoridade. Ele te traz aquilo que você precisa de mostrar e portar assim, olha, o quanto a quantidade que eu sei, tá certo? Então, esse é o tema e eu quero que você escolha o seu tema dentro do seu Instagram para que você consiga dar um passo adiante, para que a gente consiga seguir em frente aí dentro da nossa jornada do Diva Digital. Então, vamos lá para a próxima aula.